que você acha da fase vermelha em São Paulo? É um aceite, um sim ou não, ou um ponto de vista? Um ponto de vista. Bom, veja, eu tenho que falar isso como um pai de família, como uma pessoa que gera empregos e que também trabalha. Eu rodo 32 quilômetros para chegar até o trabalho, para vir, e para ir embora mais 32. Eu vejo diversas agências bancárias com filas enormes na rua, com pessoas que não respeitam o distanciamento social. Vejo também lotéricas lotadas, vejo bancos reduzindo o seu horário de trabalho e nessa fase vermelha, obviamente que eu saio de casa todos os dias para trabalhar preocupado se eu volto ou não e se eu posso contrair esse vírus e posso acabar a vir falecer. Ninguém em sã consciência quer morrer por causa do vírus. Eu não quero aqui criar qualquer tipo de polêmica. Eu acho que o momento, a minha certeza é que o momento é da gente encontrar soluções. Mas eu também me indago. Se eu tiver que ficar em casa, as minhas contas continuam chegando, nenhum imposto abaixou, ao contrário, só aumentou. Como que eu vou sustentar a minha família? E as pessoas que dependem do trabalho? Essas pessoas que não têm como trabalhar em casa? Essas pessoas, elas vão ter os contratos suspensos? Vão ser demitidas? Vão ter redução no salário? Como isso vai ficar? Eu respeito muito os profissionais que estudaram a vida toda para isso, tais como cientistas, médicos, pessoas da medicina que estão morrendo aí, dando suas vidas para cuidar das pessoas que têm Covid e salvar a vida delas. Mas e quanto à fome, à miséria, à destruição total da economia? Veja, como eu disse, o momento é de dar soluções. Então, vamos pensar. Falando especificamente de São Paulo, existe o plano de São Paulo, né, contra o Covid. Eu li mais ou menos umas 5, 6 vezes esse plano. O que me vem à mente com esse plano é: vamos evitar a aglomeração para evitar a proliferação do Covid. Eu concordo com isso, tá? Mas a gente não pode matar as pessoas de fome. Eu não posso chegar numa empresa e dizer para um pai de família que ele perdeu o emprego, porque ele vai ter dois problemas: o medo de contrair o Covid e falecer, e o medo de não conseguir pagar uma conta de água, comprar um gás, realizar as compras no supermercado. Então, o que eu vejo como solução, e eu não sou nenhum especialista, eu sou só mais um trabalhador, a minha formação é de jornalista, eu não quero polemizar nada, o que eu estou falando para você nem estava em pauta na nossa entrevista, mas olhando, simplesmente vendo, eu vejo o seguinte, que eu me questiono: por que os supermercados não podem funcionar 24 horas? Por que os shoppings não podem funcionar 24 horas? Bom, a pessoa passa pelo estacionamento de um shopping ou de um supermercado, ela percebe que está cheio, ela volta em qualquer outro horário. Por que os bancos, numa época como essa, e tendo pessoas que necessitam dos seus serviços, por que ele reduz o horário? Bom, nós tivemos o cancelamento do carnaval no país e só os bancos não funcionaram. Justamente um dos serviços assim que, ao meu ver, são essenciais.
falando especificamente do município de São Paulo, se o Plano São Paulo é para evitar aglomerações, por que ainda existe o rodízio municipal? Por que eu não posso sair com o meu carro em determinado dia da semana? Veja, se é evitar aglomerações, eu deveria poder usar o meu veículo no momento em que eu quiser. Mas não é possível. E com isso, nesse trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, eu percebo ônibus lotados, trens lotados, metrô lotados. Então não pode haver uma frota maior também? O intervalo entre uma linha de ônibus, por exemplo, não pode ser reduzido? Se o intuito é evitar a aglomeração, se nós tivermos a declaração recente dos nossos governantes dizendo que estão realmente tristes com tudo isso e que não queriam decretar a fase vermelha, bom, ok, estamos na fase vermelha, mas por que nós não estendemos os horários de todos os trabalhos? Ainda hoje pela manhã uma pessoa me indagou o que a gente pode fazer com o Brás, por exemplo, a Lapa, em Osasco, as ruas de Osasco que possuem, as ruas de uma maneira geral que possuem comércios. Bom, será que a polícia militar não pode conter a entrada dessas pessoas nas ruas? Será que esses comércios não podem funcionar 24 horas? Assim a pessoa pode escolher o horário que ela achar mais conveniente e isso causa uma dispersão de pessoas e provavelmente aquele comerciante que possui funcionários, ele não vai precisar demitir os funcionários, porque vai estar fechado. Ele vai estar aberto, vai estar comercializando os seus produtos e tudo continuará funcionando. Essa família, pode-se assim dizer, ela vai continuar tendo dinheiro. Agora, fechar tudo, quer dizer, nosso governador até bem pouco tempo, ele estava trabalhando de gari, ajudando. Eu vi aquilo com bons olhos. Essa pessoa, esse gari, ele vai continuar trabalhando. Mas hoje ainda, no trânsito, num farol, eu vi um ator circense fazendo malabares. Ele não pode trabalhar no circo, evidentemente, porque isso gera aglomerações, não é? Então, deve ser um pai de família, deve estar necessitando de dinheiro, com certeza, como todos nós precisamos para sobreviver, e ele está tentando se virar. Quando, na realidade, toda essa assistência deveria ser dada, ao meu ver, pelos órgãos públicos. Aqui não é uma crítica ao governador, ao presidente, ao prefeito. É um ponto de vista, como você me pediu. Então, eu fico pensando, por exemplo, um restaurante, ele fecha. Ok. O que vai acontecer com os cozinheiros, as cozinheiras? O que vai acontecer com os garçons, as garçonetes? O que vai acontecer com a pessoa que opera o caixa? Ou a pessoa que limpa o estabelecimento? Essa pessoa é a mais necessitada. No trajeto que eu faço é comum se ver muitas barracas embaixo de pontes, no intervalo de uma avenida. Pessoas que provavelmente perderam tudo e estão em situação de miséria. Comumente é possível notar pessoas andando à beira do rio Tietê e do rio Pinheiros. Essas pessoas perderam tudo. Essas pessoas não têm de onde tirar. Os impostos, eles não abaixam, ao contrário, eles aumentaram. Então, não seria possível, já que a ordem é evitar aglomerações
e um esforço de todos, seria possível retirar todos os impostos nesses 15 dias, do dia 8 de março, aliás, do dia 6 de março, é isso? Dia 7, vale a partir de amanhã, sábado, né, a fase vermelha, até o dia 19 de março, quando haverá uma nova declaração do governo do estado de São Paulo. Então retire os impostos, incentive as pessoas a irem trabalhar de carro, incentive as pessoas a reduzirem o valor do combustível, cancele os pedágios. Não vá comprar 10 laranjas no supermercado e pagar quase R$8. Retire os impostos. Vamos fazer um esforço conjunto. E não só de maneira que a pessoa mais pobre é a que sofra mais. Né? Afinal, você me pegou de surpresa com a pergunta, eu acho que eu até estou me estendendo, peço desculpas por isso. Mas veja, na Constituição Federal, artigo 5º, eu não sou eu não sou formado em direito, mas eu leio muito a respeito do direito, principalmente o direito imobiliário. Eu acredito que seja o inciso 15. A gente tem o direito de ir e vir, a gente tem o direito à locomoção, mas mais importante do que isso, a gente tem o direito de sobreviver. A gente tem que ter esse direito de ter uma renda, para que nossos filhos não passem necessidade, para que a gente não entre num estado de caos, para que a gente mantenha o progresso, mantenha a prosperidade, mantenha a esperança. Todo mundo tem medo da morte, mas está me parecendo que a gente vai acabar morrendo de um jeito ou de outro. Bom, desculpe a extensão, acho que o que eu tenho a dizer é isso. Obrigado pela oportunidade.